professores. Olá, coordenadores de gestão pedagógica. É com muita alegria e é um prazer enorme estar aqui para apresentar a TPC de hoje da Diretoria de Ensino. Eu sou a Mirna, estou como PEC de Matemática dos anos finais, tá? E eu aqui estou assim como representando o nosso grupo de professores especialistas do currículo desse ATPC de hoje. Nosso título da ATPC de hoje é a habilidade e a taxonomia de Bloom. Eu fiz uma OT que eu comentei sobre a taxonomia de Bloom relacionado à matemática. Achei interessante trazer essa temática novamente para o ATPC geral, para todos os componentes curriculares e para todos vocês terem oportunidade de analisar, né, o quanto que a taxonomia pode beneficiar aí no planejamento das atividades, das aprendizagens dos estudantes. Então, nossos objetivos de hoje são conhecer os pressupostos da taxonomia de Bloom, de acordo com o artigo. Fui buscar uma base teórica para trazer mais discussões e se aprofundar nesse tema. Analisar algumas habilidades com a taxonomia. Eu solicitei alguns PEC ali do núcleo para a gente trazer outras habilidades, né, além da matemática, né, que é o meu domínio. E refletir sobre os objetivos das aprendizagens, pensando aí como que a taxonomia pode auxiliar o planejamento de vocês, analisar como que está o desenvolvimento das aprendizagens dos estudantes, e para vocês verem, né, como as atividades, as habilidades, o que está sendo requerido ali, o que eu estou querendo com aquele objetivo com os meus estudantes, né? O que eles estão aprendendo nesse desenvolver das aulas, né, das atividades. Então, o que a gente tem aqui primeiramente, né? A gente entender esse termo, né, sobre o que é taxonomia, que é ciência de classificação, denominação e organização de um sistema pré-determinado. Então, enquanto eu preparava, né, esse estudo, né, analisei vários artigos que a gente tem, e eu olhava assim, que era bem aquele sequenciamento, né? Então, para o Bloom, essa categoria, não só para ele, para todos os pesquisadores da época, que era muito, está muito preso a essa hierarquia, né? Que aí com a taxonomia revisada, a gente vai ver o quanto que ampliou esse aspecto que foi trazido primeiramente. Benjamin Samuel Bloom foi um psicólogo e pedagogo americano que fez importantes contribuições no campo da aprendizagem para o domínio e na taxonomia dos objetivos educacionais. Então, primeiramente, a gente entende, né, que eles classificaram 3 domínios, né? O cognitivo, que é o que a gente mais conhece, que está relacionado ao aprender, né, dominar o conhecimento, envolve a aquisição de um novo conhecimento do desenvolvimento intelectual. Os objetivos estão agrupados em 6 categorias e são apresentadas numa hierarquia de complexidade, né, e dependência, que são as categorias. Já o domínio afetivo, a gente já não tem muito contato, mas olhando para isso, olhando para essa teoria, né, aqui em base, eu estou vendo que está muito relacionado às habilidades socioemocionais, que a gente tem comentado muito, né? E acho que eu sempre penso que tem coisas que a gente já desenvolvia em sala de aula e hoje ganhou um novo nome, mas também uma atenção diferente. Então, esse domínio afetivo, o que ele diz? Relacionado a sentimentos e posturas, envolve categorias ligadas ao desenvolvimento da área emocional e afetiva, que inclui comportamento, atitude, responsabilidade, respeito, emoção e valores. Para ascender a uma nova categoria, é preciso ter objetivo um desempenho adequado na anterior. Então, a gente olha que essa classificação, ela sempre está se baseada, assim, né, de algo mais simples para algo mais complexo. As categorias são receptividade, resposta, valorização, organização e caracterização. E o último domínio é o psicomotor, relacionado a habilidades físicas específicas, não tem uma taxonomia desse domínio.
Outros pesquisadores classificaram as categorias importantes como reflexo, percepção, habilidades físicas, movimentos aperfeiçoados e comunicação não verbal. As categorias são imitação, manipulação, articulação e naturalização. Então, esses são os 3 domínios, né? O cognitivo, o afetivo e o psicomotor. E o que a gente mais conhece é o cognitivo. Então, taxonomia dos objetivos cognitivos. O que Bloom e os pesquisadores começaram a observar, né, para assim, então pensar nessa taxonomia? Todos os alunos aprendiam, mas se diferenciavam em relação ao nível de profundidade e abstração do conhecimento, né? Como a gente olha ali para a nossa turma, né, para os nossos estudantes, falando, nossa, aquele ali, ele tem uma habilidade, né, de abstração melhor que o outro, né? Mas como que eu faço para desenvolver aquele que necessita dessa abstração? E como que eu faço para esse que tem abstração, né, para aprofundar sobre isso? Então, a gente percebe, né, e a gente até pode perceber que esse movimento da taxonomia, né, tem a ver com as habilidades, né, do nosso currículo, né, sobre aqueles verbos, né, que indicam a ação em relação ao objeto de conhecimento. Então, a taxonomia dos objetivos do processo de aprendizagem, então a gente vai pensar ela no contexto educacional, né? O que favorece? Estimular os educadores a auxiliarem seus discentes de forma estruturada e consciente, a adquirirem competências específicas a partir da percepção da necessidade de dominar habilidades mais simples, que são os fatos, para posteriormente dominar as mais complexas, né, que são os conceitos, que é a abstração, depois a utilização disso. E oferecer a base para um desenvolvimento de instrumentos, né, de avaliação para facilitar, avaliar e estimular o desempenho dos estudantes em diferentes níveis de aquisição do conhecimento. E eu penso que mais do que a gente avaliar, é pegar esse resultado dessa avaliação e pensar em ações, né, tentando contemplar ali o maior número de estudantes. Né? Se eu percebo ali que tem uns estudantes que estão ali no nível hierárquico mais simples, como que eu faço para avançar? Né? E a gente percebe, né, todo o movimento dessas avaliações, né, que ocorre hoje, né, no sistema global de educação, ela tem muito dessa classificação, né, como a gente vê do Saresp, né, o abaixo do básico, o básico. Então, e como que a gente faz para avançar esses estudantes, né, de um nível para outro, para eles ficarem no nível adequado, de acordo com a sua idade e série, né, ou ano, ou quem sabe, avançar sobre isso, que eu acho que isso também é o interessante quando a gente pensa nisso tudo. Então, a contribuição que eu destaquei aqui foi a possibilidade de organização hierárquica dos processos cognitivos, de acordo com o nível de complexidade e objetivo do desenvolvimento cognitivo desejado e planejado, né? E a gente pensar que a organização hierárquica não é eu classificar os estudantes como esses daqui, eles na hierarquia, eles estão ali na base, né? Mas mais do que isso, como os outros que estão nos outros níveis podem ajudar, né? Podem auxiliar. É claro que não é responsabilidade, né, dos estudantes que têm mais domínio ajudar os que estão nos domínios abaixo. Mas eu penso que quando a gente prepara a nossa sala de aula, pensando ali no ambiente colaborativo, que um contribui para a aprendizagem do outro, seja nos processos cognitivos, seja nos processos afetivos também, porque quando a gente coloca esse movimento em sala de aula, planejar para que algo, né, seja que um contribua com a aprendizagem do outro. Todos nós possuímos saberes.
O meu saber é diferente do outro. E às vezes tem estudante que tem um saber afetivo diferente do outro. E como que toda essa combinação que a gente olha ali para a sala de aula, como que essa combinação é rica, né? Desde que bem planejada, desde que bem orientada e bem mediada. Então, essa categoria do domínio cognitivo é aquela primeira versão que quando a gente olha, quando a gente coloca ali no Google, né, taxonomia de Bloom revisada, vem aquela outra estrutura. Mas a anterior àquela é essa aqui, que eu tenho ali: conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, né? E a gente vai percebendo, né, esse nível hierárquico do conhecimento. Depois do conhecimento eu vou para a compreensão. Depois que eu compreendo, eu faço uma aplicação daquilo. Depois eu consigo analisar, né, em que aspectos os objetos de aprendizagens estão envolvidos, né? Acho que um grande salto de aprendizagem é quando a gente consegue fazer a síntese, né, de conhecimento, para eu, então, avaliar tudo isso que foi aprendido. Então, muito tempo depois, né, sem descaracterizar a taxonomia anterior, houve uma alteração, mas não deixando de validar esses objetivos anteriores, que é padronizar a linguagem sobre os objetivos educacionais, né, para ficar mais claro o que a gente quer, o que é um curso, né, o que a educação está exigindo ali, os objetivos de aprendizagem, né, dos estudantes, né, os objetivos do currículo, a congruência dos objetivos educacionais e o panorama para outras oportunidades educacionais quando comparadas às anteriores, né? O que eu tenho num curso agora, que eu penso na taxonomia, que é diferente das anteriores. Então, esses objetivos, os pesquisadores não descartaram quando pensaram nessa alteração da taxonomia, que não é bem uma alteração, né? A gente fala taxonomia de Bloom revisada. Então, eu coloquei aqui, né, para vocês esse Laurie Anderson, né, em 1999, né, quase 50 anos depois, publicou um significado do trabalho, né? E esse David Kraft-Wood supervisionou o grupo de especialista da taxonomia revisada de Bloom. Ele também, esse pesquisador, ele também fez parte ali da primeira classificação, né, dos processos cognitivos. Então, qual que é a primeira observação ali que eles pensaram nessa nova taxonomia, tá? Pensando o quê? O conhecimento como substantivo, né, de um conteúdo, e pensando ali no conhecimento como processo. E aí deu um caráter bidimensional, pensando nesses dois aspectos sobre o conhecimento. Então, como substantivo, tá? A dimensão do conhecimento como fato, como conceito, como procedimento e como metacognitivo, né? Do estudante poder ali pensar nos seus próprios processos de aprendizagem. E como verbo, né? Pensando no lembrar, no entender, no aplicar, no analisar, no avaliar e no criar. Tanto que aquele primeiro degrau lá que eu mostrei para vocês, que era conhecimento, para essa taxonomia revisada, entrou como nome de lembrar. Então, exemplificando como seria isso. Lá nesse artigo que eu destaquei aqui para vocês, ele traz exemplo de um curso de vendas, tá? Então, para esse curso de vendas, teria 5 objetivos, que são esses que estão destacados. E aí, pensando na dimensão do conhecimento em eixos, né, bidimensionais, então eu tenho aqui, ó, o fatual, o conceito, o procedimental e o metacognitivo. E a dimensão do processo cognitivo, quando eu estou pensando no lembrar, no entender, no aplicar, no analisar, no avaliar, no criar. O que eu achei bacana disso? Para cada objetivo específico, eu consigo pensar no quanto que eu estou
pensando ali no processo do aprender e como que eu estou pensando ali no domínio do conteúdo, que é o primeiro, é o fato. Então, lembrar está no objetivo 1, que é lembrar as 3 hipóteses e listar os padrões. Depois eu tenho ali, ó, o objetivo 2, entender as diferenças entre as técnicas existentes. Então, na dimensão do processo, ele já está no entender e ele já está ali, o conhecimento, ele já está usando o conceito ou os princípios. Então, a taxonomia de Bloom revisada, né, ela tem esses aspectos aqui que eu destaquei. Do simples, né, para o complexo, mas possibilitou a interpolação, né, das categorias, né, vendo que alguns estudantes têm necessidades diferentes de aprendizagem, como eu comentei, acho que na OT, né, de matemática, pensando ali que às vezes os estudantes precisam ir para um domínio mais avançado para entender os anteriores, né, sabe, às vezes aquela coisa, deixa eu ver como que isso é feito, né, deixa eu ver isso, para eu conseguir entender por onde eu tenho que começar, eu tenho que ver o produto pronto. E às vezes o produto pronto, né, seria o criar daquilo. Não, mas eu quero ver isso pronto para ver quais as etapas anteriores que aconteceram antes. Diferentes disciplinas requerem processos cognitivos diferentes, eu acho que isso que também ampliou, de eu pensar ali como que vai acontecer isso quando eu estou falando, né, de outros né, componentes, né, e outros processos que estão envolvidos ali com os objetos de conhecimentos específicos, e aí acho que já amplia também. E o conceito da metacognição abre espaço para que os estudantes transitem pelas subcategorias, porque eles, né, quando eu estou observando o meu processo de aprender, né, eu às vezes eu vou lá e transito pelas categorias pensando ali como que é o meu processo de aprender. E a gente às vezes observa isso dos nossos estudantes, que eles falam assim, professora, para mim é mais fácil começar dessa maneira. Professora, para mim é mais fácil que eu... não, eu tenho que começar desde o começo para eu entender o porquê disso, que aí já está fazendo uma análise, o porquê disso para eu entender o depois. Então, a gente percebe, né, que todos esses estudos, né, que a gente vai acompanhando sobre os processos de aprendizagem, né, eles nunca são estanques, né, e eles nunca param num determinado momento, porque se a gente pensar também daqui para alguns anos, muitos processos estão mudando, né, por uma série de influências, por uma série de motivações externas, né, o nosso estudante hoje é diferente, né, o pensar deles também mudou, que é diferente do nosso, é diferente do nosso processo do aprender, que a gente aprendeu numa época que era assegurado por aquilo, pelos recursos que a gente tinha, né, então eu comentava outro dia, eu fazia pesquisa com Barça, né, eu pesquisava algo e para mim aquilo era a verdade suprema que tinha, né, e hoje não. Hoje a gente vê que o acesso às informações tem, né, até o acesso a conhecimentos, tá, diferentes, e isso às vezes contrapõe um ou outro, né, o que diz alguma coisa em dado momento ou ligado a comportamentos, então isso transita, né, e isso muda, mas eu acho que a grande questão é o que essa aprendizagem de hoje, né, está me favorecendo e está me contribuindo como pessoa, né, como ser humano. Então, esse aqui é o modelo que vocês conhecem, né, que se vocês colocam no Google é o que aparece, e eu fiz aqui, né, um percurso, né, muito simples do que é essa taxonomia de Bloom, porque eu não sou a que estudou profundamente sobre esse conceito, mas eu trouxe aqui uns pontos, né, de reflexão e de como que isso apareceu, e aí a gente começa a entender também os movimentos educacionais, né, toda a teoria da aprendizagem que foi acontecendo, né, ao longo aí das décadas, né, e do século anterior ao nosso. E aí, para vocês que tiverem interesse em se aprofundar aí, também deixei uns artigos, né, que eu fiz algumas pesquisas
tá? E aí eu acho assim, tudo aquilo que a gente se encanta, né? Tudo aquilo que a gente começa a gostar, a gente se debruça sobre aquilo e a gente começa a compreender cada vez mais, tá? Então, esses domínios estruturados por diferentes níveis de profundidade, né, que tem, que é o recordar, o compreender, o aplicar, o analisar, o avaliar e o criar, né? Quando a gente cria algo, né, de alguma coisa que a gente aprendeu, tá? Eu tento falar aqui que não fica presa só à matemática, né? Porque é o meu campo e tal, mas quando a gente vai pensando nesses níveis, né? E aí, cada um de vocês pode pensar no componente de vocês, de que forma que essa taxonomia pode contribuir para o trabalho de vocês. E aí, mais para frente aqui, eu vou comentar com vocês sobre o nosso currículo. Então, nessa primeira parte, eu trouxe brevemente falando sobre a taxonomia, né? Nada muito aprofundado. Nessa parte, comento aqui com vocês sobre o currículo, né? Algumas habilidades, né? De alguns componentes, mas a proposta é para todos vocês, né? Refletirem. E vamos aí, né? Refletir sobre quais propostas didáticas que a gente propõe e como a gente pode relacionar isso com a taxonomia. Então, nessa parte eu trago aqui falar um pouco do currículo, né, desse novo ensino médio, que são os documentos que orientam o nosso trabalho aí, de quanto à organização das aprendizagens, né, de cada componente. A gente tem as competências gerais, as específicas, falando a grosso modo, que é que prepara esses estudantes para que eles saibam, né, argumentar, para que eles ajam eticamente, que eles saibam relacionar o que eles aprendem na escola com o mundo, com esse mundo aí que a gente percebe que vai exigindo cada vez mais competências e mais conhecimentos, independente da área que atua, que seja uma área acadêmica ou outras áreas, né? Mas sempre pensando nisso, né? Que eles busquem esse conhecimento e da gente pensar de que forma que esses conhecimentos vão auxiliar os estudantes, né, para a vida futura deles, independente da carreira, né? Porque conhecimento é algo tão valoroso, né? É algo tanto de tanto valor que é algo que a gente tem um conhecimento e ninguém mais tira de nós. Eu acho que isso que é a grande importância, né, da educação e das aprendizagens, que os estudantes percebam isso. E além dos conhecimentos curriculares, é o conhecimento de vida, que nós, enquanto educadores, né, enquanto referências para eles ali na escola, nós compartilhamos ali todos os dias com os estudantes, né? O que já passamos, as nossas experiências de vida, o nosso conhecimento para além do componente curricular, às vezes a gente comenta alguma coisa a mais, eles falam, nossa, professora, mas você sabe isso? Eu falei, mas é claro que eu sei. Ah, eu achei que você só soubesse matemática, né? E o quanto que a gente escuta isso. Mas é todo o conhecimento, né, de mundo, de vida, que a gente leva ali na sala de aula, conduzindo esses estudantes ali num percurso que a gente deseja muito, né, o sucesso deles, é a aprendizagem deles, é a melhoria, né, disso tudo. Então a gente vê, né, que todos os componentes curriculares, eu acho que toda a estrutura curricular que a gente tem hoje, ela tem ali como foco as habilidades, né, pensando ela como processos cognitivos, não associada à taxonomia de Bloom, ela não foi montada na taxonomia de Bloom, mas a gente lança um olhar na taxonomia para compreender ali naquele sistema hierárquico que a gente tem, de como que a gente pode aproveitar melhor, como a gente pode conduzir e mediar ali aquele espaço, o tempo da sala de aula, da escola, né? Pensando que a gente quer que seja um estudante, né, autônomo, né, responsável, que ele saiba argumentar, né, saiba se comunicar, saiba ter clareza daquilo que ele quer, né, no mundo, que eu acho que a gente prepara esses estudantes, né, para a vida e com todos esses conhecimentos escolares que são importantes, e é isso que vai dando
uma bagagem para eles, para a vida, né, porque um conhecimento, ele muda, né, ele muda o nosso caminhar, ele muda a nossa trajetória ali de vida e de atuação. Então, cada componente curricular está organizado por habilidades, né, e competência, e eu coloquei, acho que eu coloquei todas aí, e aí o que eu coloco aqui para vocês é que cada um reflita sobre como que a taxonomia pode auxiliar nisso, como eu posso olhar ali para uma habilidade e pensar, nossa, se isso aqui é para aplicar, como que eu vou fazer isso com os estudantes? Né? De que maneira? Né? Que acho que tem momentos da aula, né, e da aprendizagem que a gente tem que se afastar um pouco e deixar que os estudantes atuem, né, deixar um espaço para eles, né, que são naqueles momentos das rodas de conversa, naquele momento que cada um propõe uma solução de um problema, seja da matemática, seja de outros componentes. Então, são esses espaços, né, que aí é o momento que ele fala, é o momento que o estudante argumenta, coloca ali os seus conhecimentos, e aí que a gente percebe que aí ele vai indo lá para aqueles domínios mais altos dessa taxonomia, porque é o quanto que eu mostro que eu aprendi, o quanto que eu mostro o conhecimento que eu tenho de todos esses anos, né? E aí a gente proporcionando esses espaços nas nossas aulas permite, né, um avanço com as devidas mediações, da gente saber articular esses conhecimentos e mostrando de que forma que um está contribuindo com o outro. Eu coloquei ali em asteriscos as unidades curriculares que a gente tem ali, né, do ensino médio, que é um outro leque que está se abrindo agora nas escolas, né, são outras oportunidades, eu penso dessa maneira, né, de um novo aprender ali da outra etapa escolar, que é o ensino médio. E aí, eu elenquei aqui, trouxe algumas habilidades, né, de alguns componentes, eu não tenho aprofundamento do objeto de conhecimento específico, mas comentar aqui um pouco só sobre o domínio cognitivo que está relacionado, isso daí de acordo com a taxonomia, que foi essa proposta aqui dessa ATPC. Então, eu tenho lá em geografia, eu peguei habilidades do terceiro bimestre, tá? E aí a gente olha aqui que eu tenho reconhecer e comparar atributos de qualidade ambiental e algumas formas de poluição dos cursos de água, dos oceanos, tá? A partir do seu lugar de vivência. Então, eu tenho reconhecer e comparar. Quando eu olho ali na taxonomia, que nível está ali naqueles degraus ali da hierarquia? Então, eu tenho o compreender, eu tenho o entender, que é aquele primeiro, né? E depois o compreender, tá? Quando eu estou falando do comparar. Identificar e descrever, é aquele primeiro também que é entender. Para além, né, fico aqui pensando, né, também analisando, enquanto faço essa proposta aqui da gente discutir essas habilidades à luz da taxonomia, né, que eu tenho uma habilidade que, de repente, ela está falando de criar, de formular, tá? A habilidade em si, ela está requerendo, né, os processos cognitivos mais altos. Mas se de repente lá na aula eu faço para eles, ó, é isso aqui, vocês têm esse tempo para produzir, tal, faço de um jeito ali que acaba sendo algo que eles estão só reproduzindo, então eles não estão criando, tá? Então tudo isso a gente tem pontos ali de reflexão, né? Porque não é a habilidade em si que vai fazer esse avanço, né, dos processos cognitivos, né? O maior executor de tudo em sala de aula são vocês, né? São as preparações das aulas, as mediações ali com os estudantes, né? As intervenções, o olhar para cada um ali e percebendo a necessidade ali de alguma. E aí, se você pensar dessa maneira,
E aí, percebe o que o outro falou, que pode contribuir com esse seu pensamento? Acho muito rico quando a gente leva ali para eles, né, o quanto que um está ajudando, na aprendizagem do outro. E isso acontece o tempo todo ali, né, na sala de aula. E aí, educação física, eu acho que para ser algo que eu acho que nunca tinha entrado em contato, até com as habilidades de educação física, tá? É tentar olhar ali, e eu estava vendo, e eu estou lendo aqui e analisando conforme, né, a taxonomia. Então, formular e utilizar, né? Então, eu tenho ali no formular como é algo que ele vai ter que criar. Para eu formular algo, né? E aí a gente pensa como aqueles níveis lá, né? Como aqueles domínios serem hierárquicos, tá? E a gente vai olhando que para formular eu vou ter que passar por cada uma das etapas, né? Então eu vou ter que compreender, né? Eu vou ter que entender, eu vou ter que compreender, eu vou usar, né? Eu vou aplicar, eu vou analisar. Então, a gente percebe o quanto que está sendo requerido, o quanto está sendo requisitado, quando a gente tem no documento isso, que é a habilidade do currículo, né, para vocês, né, para o preparo das aulas, das atividades ali para os estudantes, né. E o outro ali a gente tem identificar os elementos técnicos ou técnicos táticos individuais, combinações táticas, sistema de jogo e regras das modalidades esportivas praticadas, bem como diferenciar, tá? Então, além do identificar, eu tenho o diferenciar. O diferenciar é analisar, tá? Então, quando eu penso num processo de análise, quanto que está envolvendo? O quanto de conhecimento que está exigindo ali dos estudantes? E o conhecimento deles, eu acho que isso que é o mais rico, é o conhecimento que o estudante tem. É isso que ele vai ofertar para vocês. E desse conhecimento é o que a gente vai fazendo ali as intervenções, né? Que a gente vai dando umas pitadas, né? Com algumas perguntas, com algumas questões reflexivas, né? Para que ele avance. Mas a oportunidade de analisar, né? Enquanto o meu próprio saber, eu acho que cria ali uma oportunidade bem rica. Já em língua portuguesa, o que nós temos aqui do 7º ano que eu trouxe, né? Produzir notícia impressa para TV, rádio, internet, tendo em vista características do gênero, o estabelecimento adequado de coesão, os recursos da mídia disponíveis, né? Produzir é o criar. Criar é um autodomínio cognitivo, tá? Para quem quer que seja. O criar vai possibilitar que o estudante, como eu comentei ali, como eu já comentei anteriormente, utilizar os conhecimentos que eles têm, né? Os domínios dos próprios conhecimentos, né? Acerca da cultura do estudante, acerca das vivências dele, acerca da comunidade dele. Então, a escola, como a gente fala ali, de um espaço que oportuniza essas aprendizagens, é um espaço para todos. E reconhecer o emprego da coesão e da progressão temática nas produções textuais, né? Então, como eu comentei com vocês, a habilidade em si, ela determina um processo cognitivo, mas o grande ator disso são vocês. Então, embora eu olhe assim, isso aqui é só para reconhecer, e que pitadas a mais que vocês podem fazer ali na aula que haja um avanço maior, né? De repente eu faço alguma coisa que ele reconheça, mas aí eu pego e jogo alguma coisa de comparativo, tá? A aula, a gente sabe, né? É um momento assim muito dinâmico, né? De muitas ações. A gente não vai conseguir ter minúcias de cada ação que eu estou propondo ali e de qual domínio que eu estou naquela escala, tá? Mas por isso que a preparação também é importante, porque aí eu sei onde que eu posso avançar um pouquinho mais, eu analiso ali que de repente eu estou pedindo para o estudante criar e ele ainda não tem um recurso próprio para que haja essa criação, e aí eu faço as intervenções necessárias, né? E aí eu acho assim que é um leque rico de discussões a gente pensar aí,
sobre os processos do aprender, que eu acho que isso é um tema que eu gosto, é um tema que, assim, que eu analiso e fico pensando quão rico que são os momentos de aprendizagem. E aí, em matemática, para encerrar esses comentários aqui que eu trouxe, eu peguei a habilidade do ensino médio, tá? Desculpa aí outros componentes, né, do ensino médio, que eu só trouxe esse da matemática, mas a gente vê a própria estrutura da habilidade, ela é muito diferente do que a gente estava acostumado, tá? De anos anteriores, né, para quem leciona no ensino médio há bastante tempo. E aí ela em si já vem com toda essa característica de exigir os domínios maiores, né? E a gente sabe que o ensino médio, ele tem uma característica diferente dos anos finais. Os anos finais, eu até penso, né, que é uma estruturação, né, de todo o conhecimento que os estudantes vão desenvolvendo ao longo dos anos na escola. O ensino médio vai se exigindo mais. Até essa escala hierárquica que o Bloom traz, é um pouco do que a gente entende como escola, né? O que é feito lá no primeiro ano, para depois aumenta no segundo, né? E dali para o sexto ano. Só que o que enriquece, eu vejo hoje, que nada me impede de eu falar para um aluno do primeiro ano analisar, dentro das condições ali que eles têm. O que vai ampliando são os objetos de conhecimento, também os processos cognitivos que estão envolvidos neles. Mas ali, quando eu vejo, né, que todo esse percorrer do meu estudante o prepara para o ensino médio, e o ensino médio vai exigir mais, né, dos conceitos abstratos, né, de como que eu vou utilizar tudo isso que eu aprendi até o nono ano, e que ainda, né, está em processo do aprender, tá? Então, logo nessa habilidade aqui que eu tenho da primeira série do ensino médio, eu já tenho que investigar relações entre números expressos em tabelas para representá-los no plano cartesiano, identificando padrões e criando conjecturas para generalizar e expressar algebricamente essa generalização, reconhecendo quando essa representação é de função polinomial de segundo grau, do tipo y igual a x mais 2. Então, nessa habilidade mesmo, dá para a gente perceber quantos processos que estão envolvidos, né? Cada ação que eu tenho ali representa um tipo específico ali de um conhecimento que eu vou fazer com que os estudantes avancem, né? E que haja essa compreensão, quando eu estou falando ali de função polinomial de segundo grau, além, né, do que resolver só, faça o gráfico, né? Monte a tabela, né? Coloque isso no plano cartesiano. Então, a gente começa a perceber essa nova característica que eu tenho da habilidade, né? E do processo que está sendo envolvido. Não que isso antes não acontecia, tá? Porque eu sei que às vezes na aula a gente começa um assunto e a gente explora aquilo de uma determinada maneira, que também era feito isso, talvez com um nome diferente, tá? Mas como a gente sabe que o currículo, né, é um documento, então está bem expresso ali o que está se exigindo nessa etapa de ensino. E ali eu tenho a outra. Converter representações algébricas de funções polinomiais de segundo grau em representações geométricas no plano cartesiano, tá? Distinguindo os casos nos quais uma variável for diretamente proporcional ao quadrado da outra, reconhecendo ou não, recorrendo ou não a softs ou aplicativos de álgebra, geometria dinâmica, entre outros materiais. Tá? Então, a gente vê que o assunto, né, que o objeto de conhecimento, ele continua, tá? E vai exigir um pouquinho mais ali do que foi proposto na primeira habilidade. Então, deixa essa parte de reflexão, como a taxonomia de Bloom pode auxiliar no planejamento das aprendizagens.
pensando nessa hierarquia que a gente tem dos processos cognitivos, né, e de um tanto que eu comentei ali sobre as habilidades e a qual nível hierárquico, né, se encontra, sempre pensando, que foi aquilo que eu trouxe, que são vocês, né, vocês, na preparação e no estímulo de vocês aos estudantes, que criam ali, né, criam a situação de aprendizagem. Né, a situação de aprendizagem não é algo que é um caderno de atividades, né? A situação de aprendizagem é o recurso do material didático, é o seu conhecimento, é a sua proposta ali da aula, os seus objetivos, né, as mediações, qual propostas que vocês têm ali para acontecer, né, as tantas aprendizagens que a gente oferece na escola. E aí penso que acho que a contribuição, né, se a gente olha ali para a taxonomia, né, e para as habilidades que a gente tem do currículo, é preparar aulas de acordo com o desenvolvimento cognitivo esperado e sempre esperar além, né, daquilo que a gente imagina, né, que eles conseguem fazer. Eu acho que é sempre bom quando a gente tem uma proposta de aula e a gente acha que não vai dar muito certo, chega lá, aquilo lá acontece de uma outra forma, né, acontece muito bem, né, mas todo o nosso caminhar profissional é isso. Tem hora que a gente planeja dar certo, tem hora que não dá certo, e eu acho que é sobre não dar certo que vale a pena refletir sobre o que aconteceu, né. Eu lembro de uma professora que ela falava assim: "Nossa, hoje eu fiz uma coisa diferente e não deu certo". Mas, gente, às vezes os estudantes não estão acostumados com coisa diferente, e às vezes o diferente também precisa de tempo, né. O diferente precisa de um tempo de maturação para aquilo que a gente quer deles. Que aí na cabeça deles fica assim: "Nossa, a professora sempre deu aula dessa maneira, e hoje ela chega diferente", então há um estranhamento por parte deles também. E analisar, né, se está ocorrendo a progressão dos domínios, né. Eu tenho aquele estudante, se ele está no nível lá de lembrar, ou que ele não avança ali no utilizar das ferramentas ali, do conhecimento do próprio componente curricular, o que está acontecendo, né? O que eu posso oferecer diferente? Ou, de repente, perguntar para eles: "E aí, como que vocês o que vocês não estão entendendo disso? Ou de que maneira que isso aqui poderia ser explorado melhor com vocês? Quais as propostas que vocês têm?". Eu penso que a gente precisa abrir mais espaços nas aulas para ter essa conversa com os estudantes, né. A gente tem falado tanto sobre o socioemocional, né, da gente estar essa abertura, de repente essa abertura também é acerca da aprendizagem deles, né, de todo envolvimento que está acontecendo das aprendizagens específicas, e aí tem hora que eles vão falar para a gente, falar: "Professor, não estou entendendo nada do que é isso aqui". Mas aí a gente vai esmiuçando, né. Eu acho que hoje a gente tem um movimento diferente na escola, que é diferente, muito diferente da minha escola e muito diferente das escolas, né, de vocês, né, talvez, né. Eu acho que hoje a gente tem, um movimento que propicia melhor, né, mas tudo isso requer, né, a nossa preparação, né, a nossa disponibilização para isso, que eu sei que também com a correria isso não é fácil, mas a cada movimento que a gente proporciona ali, cada passinho que a gente vai dando ali, de ampliar o nosso repertório didático, isso vai favorecendo, né, a todos. Então, encerro mais essa TPC em nome de toda a equipe do núcleo, incluindo a nossa diretora, Luciana Martini. Desejamos a vocês na escola um ótimo trabalho e o que vocês precisarem, né, quanto às demandas curriculares, pode entrar em contato conosco. Um grande abraço e até a próxima.